Lição de número 3. Tema da lição: uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. 3 tópicos que caracterizam uma igreja fiel que prega o Evangelho. 3 tópicos que caracterizam esta igreja fiel. Número 1. A igreja fiel prega apenas as Escrituras. Prega as Escrituras sagradas. Porque são as Escrituras que geram vida, que promovem vida e que colocam sentido na própria existência. Diria Jesus certa feita: aquele que crê em mim, segundo a Escritura, rios de água viva, rios, água pressupõe vida. Rios de águas vivas correrão em seu interior. O homem sem Deus vive um vazio existencial, diria o pensador, maior do que Deus, porque compõe Deus, comporta Deus. Por isso que Jesus nos ensinou através do Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus é Deus e ele preenche esse vazio. Metaforicamente falando, pressupõe que esse vazio é maior do que Deus. Então, as 3 características, nesses 3 tópicos aqui, de uma igreja que é fiel à pregação do Evangelho: número 1, prega as Escrituras sagradas. Número 2, prega sob o poder do Espírito Santo. Prega sob o poder do Espírito Santo. Por isso que em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, está escrito: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Prega sob o poder do Espírito Santo. A igreja fiel ao Evangelho prega sob o poder do Espírito Santo. Em terceiro lugar, a igreja fiel ao Evangelho prega a esperança vindoura, a esperança de vida eterna. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai declarar o seguinte, que que a piedade tem a promessa da vida que é e da que há de vir. Jesus, certa feita, fez a seguinte declaração: aquele que deixar tudo por amor a mim, por amor ao Evangelho, aquele que deixar pai, mãe, irmão, esposa, negar a si mesmo, aborrecer a sua própria vida, deixar no sentido de passar a amar a Deus acima de tudo. Aquele que assim fizer, ganhará ainda nesta vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Então a igreja verdadeira, a igreja que é fiel ao Evangelho de Jesus Cristo, que é fiel à perspectiva neotestamentária, ela vai pregar, ela vai se identificar com essas 3 características distintas, que são os tópicos desta lição, que eu não vou entrar no tópico, que o tempo é pouco, mas enfim, eu vou direto ao texto base, que foi tomado para fundamentar o comentário. Muito bem. Então, essa igreja, ela prega unicamente fundamentado nas Escrituras, ela prega sob o poder do Espírito Santo e prega essa perspectiva de vida no porvir. Prega a vida além de tudo isso que nós estamos vivendo, experienciando, apalpando, enfim, tudo o que você e eu podemos contemplar no mundo real. Só que isso é passageiro, isso aqui passa, diria o próprio Jesus: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não haverá de passar. Vamos, portanto, aqui ao texto que foi tomado por base para o comentário da lição, que se encontra aqui em
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 11 ao 19, nos informa o seguinte: e apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhai para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O contexto aqui é o seguinte: o Pedro estava indo junto com João ao templo à terceira hora, isto é, ou melhor, isso mesmo, 9 horas da manhã, é isso? Terceira hora? Não. A hora nona, vamos ver, a hora nona, que são as 3 horas da tarde, isso mesmo. Esse é um detalhe, mas é isso mesmo. Ele estava subindo junto com o João ao templo, a hora nona, que corresponde a 3 horas da tarde. O Pedro e João, muito bem, interessante que eles estavam subindo. Quem se propõe buscar a Deus está subindo numa perspectiva espiritual, está se elevando diante de Deus, porque a oração faz com que você se humilhe, você se submeta, e do ponto de vista divino você está se elevando, está subindo. Muito bem. Então eles estavam subindo a hora nona, às 3 horas da tarde, ao templo, para buscar a Deus em oração. E em frente à porta daquele templo, porta chamada Formosa, havia um coxo, havia uma pessoa deficiente, uma pessoa que ali era colocada diariamente para esmolar, para pedir esmola. E na medida que Pedro e João foram adentrando aquela porta, aquele coxo, aquele aleijado, aquele deficiente, aquele paralítico, pediu para João e Pedro uma esmola e dizia: dá-me uma esmola. Aí o Pedro fez a seguinte declaração: olhe para nós, olhe para nós. E ele olhou na expectativa de receber alguma coisa. É claro que nós temos que olhar para o homem só naquilo que o homem tem evidenciado na perspectiva de bom comportamento, de bom caráter, de bom testemunho. Aí sim nós podemos olhar para o homem. Nesses casos, sim. Porque alguém disse o seguinte, que quando o homem faz o bem, quando o homem ele faz a diferença, ele evidencia uma conduta exemplar, recomendável do ponto de vista bíblico, não é ele, é Deus através dele. Agora, quando o homem evidencia um mau caráter, um comportamento de moral comprometida, não é Deus, é o próprio homem. Muito bem. Então, quer dizer, quando o Pedro fala, olha para nós, é nesse sentido. Porque a prova está, depois que aquele homem, ele enche o coração de expectativa de poder receber alguma coisa, o Pedro faz a seguinte declaração: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E Pedro ali pegando ele nas mãos, ajudou ele se apoiar e firmar os seus pés sobre o chão, e ele levantou. E levantando, ele começou a pular. O milagre já estava envolvendo a vida dele. E de repente aquele homem se deu conta que recebeu
a sua vitória, começou a glorificar e exaltar a Deus. Foi aí que que o Pedro aproveitou para pregar o seu segundo sermão. E ali se converteram um pouco mais de 2.000 pessoas. Era o segundo sermão que Pedro estava pregando. Muito bem. A prova que quem curou, que nós devemos olhar para o homem naquilo que é virtuoso, e olhando para o homem naquilo que é virtuoso, não é o homem, é Deus, diria o próprio Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo lá na fé, naquele que me amou e assim mesmo se entregou por mim, Gálatas 2:20, é que quando a multidão se aproximou deles, do Pedro e do João, e começaram a exaltar eles por pensar que eles tinham realizado aquele milagre, o Pedro chamou a atenção dizendo que não foi ele, que não foi o João que fizeram aquele milagre, e sim o próprio Jesus. É o que nós vamos ver na sequência. Vamos lá. Relendo o 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu Filho Jesus Cristo, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E é pela fé no seu nome, faz o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. O Pedro está pregando aqui, fazendo declarações aqui bíblicas, propagando aqui esta mensagem para o povo, dizendo: olha, vocês crucificaram a Jesus Cristo, vocês condenaram a Jesus Cristo, vocês torturaram, colocaram ele numa cruz, no lugar de um homicida, o Barrabás. Vocês preferiram crucificar Jesus e soltar Barrabás. Vocês fizeram isto. Ou seja, vocês são cúmplices da morte de Cristo. Mas o Pai, Deus, o Pai, o ressuscitou ao terceiro dia. Isso é que nós entendemos como pregação do Evangelho. É você pregar a vida de Jesus, a obra de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição e a segunda vinda. Isso é o que é definido por Evangelho, não é a pessoa ficar pregando ameaças daqui, da acolá. Pedro não ameaçou ninguém, ele apenas falou a verdade, falou: olha, vocês crucificaram ele, vocês trocaram ele por Barrabás, mas Deus o ressuscitou. E a fé que esse paralítico depositou em Jesus, isto é, no nome de Jesus, o Nazareno, é que fez com que ele, esse paralítico, recebesse o seu milagre. É a fé que é exercida no nome de Jesus. Nome pressupõe caráter, biografia, história, atributos. Nome não necessariamente está falando da nomenclatura, mas está falando de todo um contexto. Foi através da pregação de Pedro a respeito da história de Jesus, do Evangelho, da biografia, do caráter de Jesus, do Jesus Deus, isto é, do Deus homem, que fez com que esta palavra gerasse fé no coração daquele paralítico. E ele recebeu o seu milagre, a sua vitória. E é isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Não é o homem que vai gerar fé nos nossos corações. Não é a religião que vai gerar fé nos nossos corações. Não é
filosofia, seja ela qual for, que vai produzir fé para a libertação, para a salvação, para nos tornar livres da maldição do pecado, da condenação eterna. Não é. Quem vai nos libertar, quem vai nos curar, é a fé nele, no nome de Jesus. É a fé na palavra, no evangelho de Jesus, diria Paulo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto judeu como grego. Grego é uma expressão para gentios, para as nações pagãs. Há uma promessa em Abraão para que todas as famílias da terra sejam felizes, encontrem a salvação em seu descendente. Que é o seu descendente? Cristo. O Isaac era apenas um tipo, que foi o descendente imediato, mas em última instância, o descendente propriamente dito é Cristo. E a promessa é para todas as nações, mas tem que crer em Jesus Cristo, na sua obra consumada no Calvário e na sua palavra. Crer no seu nome. Do contrário, vai continuar paralítico, moral, espiritual. Vai continuar aleijado, vivendo uma vida miserável, sem sentido nenhum. E a vida, além de ser uma vida curta, o homem vive 70, 80 anos. A Bíblia nos informa no Salmo de número 90, versículo 10, o homem vive 70 anos. Se tiver muita força e vigor, chegará aos 80, passou disso, é enfado de canseira. A pessoa vive uma vida curta, é uma vida que passa muito rápido e sem qualidade nenhuma, né? Uma vida marcada por inquietude, por preocupações, por ansiedade, por depressão, por angústia. Olha só o que diz aqui. Me veio à memória aqui uma frase do patriarca Jó, no capítulo 14, nos informa o seguinte. Capítulo 14, de número 14, versículo 1 do Jó, fala assim, ó: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. O homem nascido de mulher, ele vive pouco. Ele vive pouco e vive cheio de inquietação, de perturbação, de insegurança, de angustiado, atribulado. Mas quando você entra por Jesus Cristo, a Bíblia fala no Salmo 46, versículo 1, é dito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia ainda diz que, através do salmista, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas Deus o livra. Jesus, ele nos falou também, fez essa promessa, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Jesus que venceu o mundo está em nós, e estando em nós, nós vamos vencer todas as circunstâncias que a vida impõe, as mais adversas, porque de acordo com 4:13 aos Filipenses, lá é dito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito bem. Esse versículo é fora do comum. E pela fé no seu nome, versículo 16 de Atos 3. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer este que vedes e conheceis. O nome de Jesus é que vai fortalecer e vai curar, vai restaurar, vai colocar sentido na existência, vai trazer uma qualidade de vida superior a esta vida que muitos estão aí desconectados de Deus. Pensa que trata-se de uma vida digna de ser vivida. Não, a vida sem Deus não é digna de ser vivida. A vida só tem sentido, diria o rei Salomão, o sábio Salomão, se vivermos em conexão com Deus. É só ler Eclesiastes, tem 12 capítulos. Ele falou muito sobre o conceito vaidade por 38 vezes. Ele falou: tudo é vaidade, tudo é vazio, tudo é sem sentido, tudo é sem significado. Mas no último capítulo, versículo 13 do último capítulo, ele vai dizer: a suma de tudo que se ouviu é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque para isto
Foi para isto que nós viemos ao mundo. E Deus vai trazer a acerto de contas o que nós fizemos, sejam obras boas ou mais. Então é isso, a vida só tem sentido vivida em conexão com Cristo, pela fé, nele e na sua palavra. Versículo, agora, ainda na sequência do versículo 16, onde ele diz: fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este. A fé vem por Jesus. Hebreus 12, 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. A fé vem por Jesus, vem por meio da palavra de Jesus. Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Olha só, a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Quer ter perfeita saúde? Quer ser lindo, bonito, belo aos olhos divinos? Exerça a fé em Jesus, porque do contrário você é um cadáver ambulante. É o que está escrito em Apocalipse 3, 17 a seguir. O homem sem Deus é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E foi o próprio Jesus que declarou no seu próprio livro, que quer dizer revelação. Apocalipse quer dizer revelação de Jesus Cristo, que o Pai lhe deu. Muito bem, versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também vossos príncipes. Olha só, isso aqui é evangelho, não importa o que você fez, você pode ter crucificado Jesus, porque a pessoa que está andando na contramão dos valores e princípios da palavra de Deus está como se, metaforicamente falando, como se estivesse crucificando Jesus o tempo todo, porque ele está rejeitando Jesus, está blasfemando de Jesus, está ignorando Jesus, está declarando que aquilo que Deus falou a respeito do seu filho é mentira, não tem sentido, é religiosidade. Só que o Pedro fala, não importa o que você fez, em outras palavras, ou que deixou de fazer, mesmo que você tenha crucificado o Cristo, se volte para Ele, se volte para Ele. Conversão é isso, é dar meia volta, e Deus vai se encarregar do mais. É o que está escrito, segundo Crônicas 7,14, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Volte-se para Deus, versículo 38. Ou continuando aí do 17, vamos ao 18. E agora, irmãos, sei que fizeste por ignorância, como também vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, por boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Era necessário que Jesus viesse e fosse sacrificado em favor da salvação da humanidade. Mas uma coisa é Jesus ter dado a vida por nós. Outra coisa é nós respondermos o seu sacrifício único, perfeito e eterno em atitude de fé e amor. De acordo com Gálatas, capítulo 5, versículo 6, a Bíblia lá nos informa, através de Paulo, que nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas a fé que opera por intermédio do amor. Fé em Deus e amor ao próximo. Fé em Deus e na sua palavra e amor ao próximo. É isso que importa. Religião é apenas um conceito. Religare, unir. E Jesus, ele cumpre bem com o sentido real desse conceito, quando a Bíblia fala que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E diz também que há um só Deus e um só mediador. O mediador que está no meio entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Então Jesus faz essa ponte, ele religa o homem a Deus, porque existe 1001 religiões falsas no mundo, e cada dia eles constroem ainda mais, criam ainda mais religiões falsas, mas a religião verdadeira é Jesus, anunciada desde o Gênesis, na chamada Mãe das Profecias, Gênesis 3,15, onde é dito que a semente viria para esmagar a cabeça da serpente. A serpente ali era um tipo do diabo. Hoje Apocalipse faz referência a isso de forma clara, dizendo que a antiga serpente, que hoje é diabo, Satanás, e a semente é Jesus. Jesus, ele confirmou isso lá no capítulo 12, 24 do Evangelho conforme João. Jesus vai falar o seguinte: se o grão é semente, de trigo caindo não morrer, ficará sozinho, mas se morrer, produzirá muito fruto. Jesus é a semente que veio, esmagou a cabeça da serpente em teu favor, em favor da humanidade. Mas
infelizmente nem todos têm dado crédito. Isaías já fazia referência a isso no capítulo 53, versículo 11, dizendo: ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Jesus veio, né, e como semente, ele morreu, ressuscitou e agora está produzindo, através da sua morte e ressurreição, né, fruto, quer dizer, resultado sobre aqueles que têm dado crédito. Finalmente, no versículo 19, eu termino onde Pedro aqui, ele traz essas advertências, essas exortações e essas orientações. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O homem tem que apenas se arrepender. O homem tem apenas que se arrepender e se converter. E é Deus que vai realizar essa obra, na medida em que você ouve a palavra do Senhor e crê nesta palavra, como fez o ladrão arrependido. Ele creu que Jesus de fato era o Senhor e declarou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E assim disse Jesus. E garantiu a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se você crê, não importa a circunstância e não importa, né, o que você fez, deixou de fazer. Importa que, se você crê, Deus vai trabalhar para promover esse arrependimento e essa conversão, que são dois conceitos interligados, que é justamente aquilo que os teólogos denominam de metanoia, mudança de mente e mudança de comportamento. Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. A lição traz esse tema: uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Ela vai pregar fundamentada nas Escrituras, debaixo do poder do Espírito Santo, e vai pregar a esperança de vida eterna. Fora disso, é outro Evangelho, de acordo com Gálatas 1:8, e Deus não se compromete com outro Evangelho fora dessas perspectivas. O outro Evangelho, assim Paulo nos ensinou, escrevendo aos Gálatas, ele foi muito claro em dizer que aqueles que receberem esse outro evangelho, eles estão debaixo de maldição, porque o outro evangelho é um evangelho da maldição, que é o evangelho da autoajuda, do humanismo, da teologia da prosperidade, da teologia da libertação, da teologia da missão integral, e não vai levar a nada. É o evangelho da teologia, que eles chamam aí também de uma outra, esqueci agora outro conceito, né? Que é aquela teologia que limita o poder de Deus. É a teologia que limita a graça de Deus, acha que Deus ele quer salvar apenas alguns. Não, João 3,16, texto áureo da Bíblia, Deus quer salvar todos, mas infelizmente nem todos têm dado uma resposta em fé e em amor, como eu já citei aqui. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou foi o mundo todo, o mundo, a palavra grega, cosmo, até o universo, porque a Bíblia fala que a própria natureza alimenta essa expectativa de ser restaurada, porque ela foi vítima de vaidade, isto é, foi vítima de corrupção por conta do pecado dos nossos primeiros pais, que afetou não só a humanidade, bem como toda a criação. Mas Jesus vem para trazer a possibilidade de esperança, não só para a humanidade, como também para toda a criação, o cosmo. Essa que é a verdade neotestamentária. Deus nos abençoe. Valério Ponte.